O centro do Sol é o caldeirão perfeito para a fusão nuclear. É o lugar mais quente do sistema solar, com uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Também é extremamente denso. It's so dense, it's 10 times the density of lead. And you would think at that density it should be a solid, but it's not because it's so hot that it remains a plasma. If you heat a gas to high enough temperatures, electrons fall off of the atoms and they float around in the soup. And so it has behavior that's different from what a gas would do. And so we have a different word for it. We call it plasma. Para entender o que ocorre no centro do Sol, é preciso encontrar um modo de imaginar algo quase inimaginável. In addition to studying the sun, I also play pool. And the sun is a place where there are billions of particles colliding and interacting with each other. And it's really not unlike a cosmic pool table on an unimaginable scale. It doesn't matter how hard you hit a ball. You would never hit it hard enough to actually fuse that ball together with another ball. But there's so much pressure and such high density at the core of the sun that the two objects impacting each other will actually fuse. No Sol, esses objetos são átomos de hidrogênio que, unidos por uma pressão imensa, formam átomos de hélio. Nesse processo de fusão, o átomo original tem massa um pouco menor do que a dos originais, pois parte dela foi convertida em energia. No Sol, a cada segundo, 600 milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em 595 milhões de toneladas de hélio. A diferença de 5 milhões de toneladas de massa é convertida em energia equivalente a 1 bilhão de bombas de hidrogênio de 1 megaton. E isso a cada segundo. When you look out into the cosmos, the process that gives you the highest return of energy for free is what goes on in the centers of stars like the sun. So we now know that the sun is powered by nuclear fusion. It's the only fuel that we know that can sustain the burning in the sun long enough to sustain life on Earth, billions of years. A luz do Sol é crucial para a vida, mas raramente refletimos sobre ela. Porém, seu processo de deslocamento é uma incrível saga. A energia criada no processo de fusão é retirada do centro por partículas de luz e calor chamadas fótons. São eles que trazem o calor dos raios solares para a Terra. Para chegar ao nosso planeta, esses portadores de luz devem primeiro fazer um longo e tortuoso percurso através de todas as camadas do Sol, como Dante viajando pelos círculos do inferno. Primeiro, o fóton entra na zona radioativa de 300 mil quilômetros de extensão. É uma região tão densa que o fóton esbarra em outras partículas como átomos de hélio e hidrogênio. Para conseguir sair, faz um caminho em zigue-zague caótico e aleatório. A photon can't escape without interacting over and over and over and over again, getting absorbed by atoms and re-emitted, and it can be absorbed and re-emitted millions of times. As the density decreases as you get further up in the sun, it becomes easier, and the collisions and the interactions are less. Quando finalmente chega a 210 mil quilômetros da superfície, o fóton entra na zona de convecção e sua velocidade aumenta. Em um meio fervente, enormes colunas de gás o impulsionam para cima a centenas de quilômetros por hora, e ele leva apenas 10 dias para emergir da superfície solar. A incrível jornada está quase no fim quando o fóton se lança através dos gases da atmosfera solar. De lá, demora apenas 8 minutos para percorrer 150 milhões de quilômetros espaciais até nosso planeta. Por incrível que pareça, quando atinge a Terra, a luz solar já existe há centenas de milhares, se não milhões de anos. Para o Sol, 1 milhão de anos é um pequeno lapso de tempo.
O círculo perfeito de um belo pôr-do-sol esconde a longa e violenta história de nossa estrela. É uma bola de fogo gerada há bilhões de anos pela explosão de uma imensa estrela chamada supernova. After this titanic explosion, where a star much larger than the sun exploded, there would have been a huge cloud of gas, many times larger than the solar system. And small knots of material would have gradually coalesced in this very large cloud. Há cerca de 5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos depois do Big Bang, que teria dado origem ao universo, essa nuvem começou a se contrair com a atração da gravidade. Our solar system probably arose from one such knot of self-gravitating gas that pulled itself together and gradually spun itself up as it pulled in, like a skater pulling her arms in during a spin, until the star and the various planets coalesced around it. Ultimately, when the star was dense enough, it would have turned on fusion and started glowing, giving off sunlight. Por que os cientistas acreditam que o Sol nasceu das cinzas de uma supernova? As evidências estão sob os nossos pés. Elementos pesados e complexos como o urânio extraído da Terra para alimentar as usinas de energia nuclear não podem ter sido forjados no Sol. Não há calor suficiente em uma estrela desse tamanho para criar elementos mais pesados do que o ferro. Elementos pesados como o urânio só podem ter sido criados em uma catastrófica explosão cósmica. A Terra e os outros planetas do Sistema Solar formaram-se a partir do mesmo agrupamento de gás que criou o Sol. Nesse processo, o Sol amealhou 99% da massa, o que o tornou o maior corpo em nossa vizinhança celeste com a mais forte atração gravitacional. Por isso, todos os outros corpos giram em torno dele. De todos os planetas, a Terra conquistou uma posição privilegiada em relação ao Sol. Se estivesse mais próxima, os oceanos evaporariam e o solo seria quente a ponto de derreter chumbo. Se estivesse mais distante, nosso planeta seria um deserto gelado. Sort of like Goldilocks and the Three Bears. Not too hot, not too cold, it's just right. Here we are at about 93 million miles away from the sun, and we're happy to be here. We're lucky to be here. And in some sense, we're here because it's the right circumstance for us to be here. A Terra ocupa o lugar ideal no Sistema Solar. Ao mesmo tempo, está próxima ao Sol, a ponto de ser alvo de sua fúria. Milhares de explosões colossais abalam o Sol todos os anos. Mas essa força explosiva não provém de reações nucleares em seu centro. Na verdade, o que provoca as violentas explosões solares é o magnetismo. A Terra gira como um sólido e, portanto, seu campo magnético é simples, com dois polos norte e sul. Por isso, a bússola é tão útil para a orientação no planeta. Mas imagine se, em vez de 2, houvesse de 1 a 10 milhões de polos. Essa é a situação do Sol. O campo magnético do Sol é uma trama complexa porque, mesmo que a gravidade o mantenha coeso, o plasma não gira de modo uniforme. O plasma no Equador gira uma vez a cada 25 dias terrestres, e o plasma nos polos leva 35 dias para completar um círculo. The sun has what we call differential rotation. You have all of this plasma that is really turning and churning, and that causes magnetic field lines to become twisted and intertwined and mixed up. Embora as linhas do campo magnético solar sejam invisíveis, sabemos que existem devido a fenômenos como arcos ou saliências coronais que se elevam na atmosfera solar. Assim como partículas de metal se alinham na presença de um ímã, esses arcos de plasma delineiam as estruturas magnéticas que lhes dão sustentação. Esses arcos de plasma são tão amplos e altos que um planeta do tamanho de Júpiter poderia passar por eles. Às vezes, os campos magnéticos moldam o plasma da atmosfera solar em formas helicoidais, chamadas tubos de fluxo. Magnetic flux rope is sort of like a slinky. The magnetic field line is wrapped around many times in a helical structure. And when you have highly twisted magnetic field lines, it carries a lot of stored free magnetic energy. And sometimes it will even kink in on itself, which gives it even more stored magnetic free energy.